Bom dia, bom dia! Bora viajar de bicicleta. Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, mais precisamente na praia de Piratininga, que é considerada uma praia oceânica. E eu tô saindo daqui, tô indo sentido a praia de Itaipu. Mas antes eu acho que eu vou passar no resto da Camboinhas. Camboinhas foi uma praia que eu conheci no vídeo anterior, mas teve um pedaço dela que eu não pude conhecer porque tinha uma barreira, não tinha como passar. Então eu acho que eu vou ter acesso agora por outro lugar. Vou conhecer o finalzinho dela e vou levar vocês. E aí depois eu vou para a praia de Itaipu, e depois eu vou para Itacoatiara. Então, se você quiser conhecer essas praias comigo, monta aí na minha garupa. Essa aqui é uma parte da Piratininga que eu não tinha conhecido ainda. Comércio forte, bastante movimento. É o dia começando, né? O dia está começando, tem bastante movimento. Entrei numa pista errada, tenho que sair logo daqui. Aqui é pista de ônibus. Ai, meu Deus do céu. Agora sim, Vardi. Macacos me mordam. Eu estava errado. Chegamos na praia de Itaipu. Agora eu vou encontrar um cantinho aqui para curtir um pouquinho. Era fazer tirar do material para eles ficarem embora aí, não vou embora enquanto não tirar. Aí depois fica a onda dos dois, né? De Vitor e Vitor. Cada festa. Se hoje fizer normal. Ó, porque não tem acesso lá a Camboinhas. Tem que passar aquele canal ali, ó. Que entra água do mar na laguna. Então Camboinhas está bem ali do outro lado, mas não tem acesso. Mas tá bom. Olha que maciço bonito ali, ó. Eu vou descobrir o nome e coloco aí na tela para vocês. Eu vou chegar mais lá no final da praia lá, ó. Parece que lá é mais gostoso de curtir a água, tomar um banho de mar.
aqui na pontinha. Vamos ver como é que é o comércio aqui também. Conforme for, eu mostro por aqui também. Vou passar, hein? Caramba, os bequinhos! Show! Daqui pra lá, ó, é areião já. Eu vou dar uma olhada aqui para ver como que eu vou fazer. Olha que bonitos os pássaros. Lugar bonito, hein? Caramba! Bom, vamos lá, vamos encarar. Obrigado, hein? Bastante restaurante. A água tá gelada. Toda ali para aquele Esse aqui é o Museu de Arqueologia de Itaipu. Esse museu, na verdade, são as ruínas do recolhimento de Santa Teresa, uma instituição fundada em 1764. Eu estou aguardando aqui abrir o portão, porque a visitação só começa às 11 horas. Eu quero descobrir por que é ruínas do recolhimento de Santa Teresa. O que é esse recolhimento? Pronto, descobri por que do recolhimento.
é porque recolhia mulheres. Então, em 1764 já existia aqui uma instituição, né, que recolhia as mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui dentro, ó, dessa antiga capelinha tem um monte de artefatos, né, que foram encontrados em escavações. E eu não vou entrar lá porque, infelizmente, tem uma excursão de escola lá dentro e a molecada já viu, né? A molecada faz uma bagunça danada. E eles estão falando bastante, então... E eu preciso seguir viagem. Então, bora lá. Bom, eu já estou deixando aqui a praia de Itaipu. Eu agora vou para Itacoatiara. Vamos virar aqui à direita agora. Vamos chegar ali na praia de Itacoatiara. Quero tomar banho numa piscininha que tem lá. Vamos ver se vai dar certo. Depende da maré alta, maré baixa. Vamos lá, vamos ver o que rola. Eu acabei de descobrir que tem uma praia antes da Itacoatiara, que é a Prainha. Então eu estou indo lá para conhecer também. São perto uma da outra. Vamos conhecer ela, mas depois vamos para Itacoatiara. Então, eu conversei com um manobrista ali. Manobrista não, um cuidador de carro. E eles me explicou que aqui já é Itacoatiara. A prainha faz parte de Itacoatiara. Então, agora eu vou conhecer a outra ponta dela. A imagem que vocês viram agora é a prainha. Eu vou conhecer a outra ponta agora. E depois eu vejo o que eu vou fazer aqui. Provavelmente já são 11h30. Eu já vou almoçar por aqui e depois eu sigo o dia aí. Não sai do vídeo não. Fica aí, já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, comenta. É importante para o canal crescer, tá bom?
Vou almoçar aqui mesmo. Já terminei o meu almoço. Agora eu vou seguir lá para outra ponta da praia para ver se eu consigo aproveitar um pouquinho tomar um banho de mar, né? Lá do outro lado. Eu tô tendo um pouco de dificuldade para descer lá na prainha, porque não tem onde eu deixar a bicicleta. Ó, tem essa escada aqui, ó, para conseguir chegar lá. Eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu consigo encontrar um lugar onde eu possa deixar a bicicleta. Senão eu vou ter que seguir viagem. E outra coisa também, não sei nem se está valendo a pena, porque olha como é que tá o mar lá embaixo, tá bem revolto. A tal da piscininha que eu queria ir, acho que não tá nem dando para ficar lá. Vou dar uma pensada aqui, vou ver o que eu resolvo. Eu fiz o seguinte, eu deixei a bicicleta ali junto com as motos e vou descer aqui rapidinho só para fazer umas imagens e vou seguir viagem. Piscina que eu falei seria aquela ali, ó. Mas o mar tá bem revolto também, não tá grande coisa não. Porque se o mar tivesse calminho, aí a água ia estar limpinha, ia dar para fazer umas imagens assim subaquáticas. Mas aí do jeito que está revolto ali, todo o sedimento do fundo do mar levanta, né? A água fica turva, não fica legal. Mas a praia é bem legal, é bem pequenininha. Tem essa pedrona aí, ó. Show! Não rolou ir na prainha. Eu não tô dando muita sorte com o mar tá muito revolto esses dias. Aí não vale a pena não. Eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu tô indo para um lugar chamado Engenho do Mato, porque eu vou fazer o caminho de Darwin. Esse caminho de Darwin, eu não conheço, né? Me parece que é uma trilha, mas que dá para passar de bicicleta. Eu já me informei, dá para passar de bicicleta. E eu já vou sair lá em Maricá. Então, acompanha aí.
Nossa, esse caminho é meio complicado aí pra achar. Quer dizer, não é que é complicado, eu que não sei, né? E eu, como eu tenho medo de entrar num lugar que não é para entrar, então eu fico toda hora perguntando. E as pessoas muitas vezes não sabem, né? Não conhecem o caminho. E o Google só começou a indicar agora. Eu pesquisava no Google, ele não me dava nenhum resultado. E outra coisa, eu já pedalei bastante depois que eu saí lá da Itacoatiara. E só agora há pouco que eu vi uma placa que passou ali, que eu mostrei uma placa. Só agora que teve uma indicação. Mas o importante é que eu tô certo. Agora eu peguei uma estrada rural. Não sei quantos quilômetros eu rodei, porque tá juntando tudo aqui, né? Mas eu tô achando que logo logo eu tô chegando na entrada da trilha. Chegamos, quer dizer, chegamos não, chegamos na placa, né? Circuito Darwin de ciclismo de montanha. Legal. Caminho de Darwin, 1832, deve ser o ano que ele passou por aqui. Bora começar a subida. Vamos ver se eu consigo subir pedalando ou se eu vou ter que empurrar. Pelo jeito eu vou ter que empurrar, porque tem muita pedra solta. Vai ter que empurrar. Bora. Parque Estadual da Serra da Tiririca. Ah, menino! Pensou que ia ser planinho, né? Menino do céu, pensa numa subida íngreme. Ah, eu tô achando que ela é curta, ela não é muito longa não. A impressão que dá que logo ali ela já vai terminar. Mas isso aí engana demais. Se a gente pensa que vai acabar, quando vira ali aparece outro top. O que eu falei? Tem mais top aí para subir. Menino do céu, ainda bem que eu almocei.
Acabei de descobrir que eu tô com 2 raios quebrados na roda traseira. Começou a fazer um barulho estranho aqui. Ó. Não sei se dá pra escutar. Aí eu fui olhar, comecei a procurar 2 raios quebrados. Antes de chegar em Maricá, tentar resolver isso. Ai, será? Será que a gente chegou no topo? Ai, será que não vai ter nenhuma subida mais? Ai. Ei, garoto, você é fera mesmo, hein? Caramba, ó. Subida ali e descida ali. Agora tomara que seja só descida. Ihu! Estamos chegando na portaria, eu acho. É, ó. Núcleo Darwin, bem-vindos. Serra da Tiririca. Parar a bicicleta ali. E vamos ver o que rola aqui. Eu cheguei aqui no centro de visitantes e o Marcelo me corrigiu. Ele vai contar a história mais certa, né? Ele tem mais embasamento para falar sobre o Darwin. Então, meu nome é Marcelo Faria, sou guarda-parque, vocês estão aqui dentro de uma unidade de conservação. No Caminho Darwin, no nosso Núcleo Darwin, a gente explora muito essa parte histórica científica da passagem de Charles Darwin. Charles Darwin, ele conta no diário dele que em 1832 ele passou aqui nessa região, né? Ele tem até os dizeres, né? Uma passagem do diário dele que ele fala, após passar numa região cultivada, adentramos uma floresta, e aí ele dá vários adjetivos que a floresta era, e aqui no final temos aqui uma exposição da viagem de Charles Darwin, dos animais taxidermizados aqui da Serra da Tiririca, e dá uma exposição geológica com a parte geológica aqui da região. Aqui temos alguns esqueletos, alguns crânios de animais, né, que acontecem aqui na região. Aqui temos uma pequena exposição arqueológica que fala dos nossos povos antepassados sambaquianos que existiam no litoral do Brasil. E aqui a nossa exposição geológica. Esse é um beach rock. Beach rock, nunca ouvi falar. Beach rock é uma praia petrificada, fossilizada. Darwin lá atrás, ele na viagem dele, ele passou... então é beach rock. Beach rock, isso, obrigado. Ah, legal. É areia da praia fossilizada. Areia da praia fossilizada. Olha, tem vários tipos de pedra. Nossa, bonito pra caramba. Rochas, minerais. Então, e aí você estava me falando que não foi exatamente aqui que ele passou, né? Ele passou na região, na verdade, né? Então, foi na região, né? Então, tanto que tem aqueles dizeres ali, que a gente, comparando a história local, né, com a história do Diário de Charles Darwin, esse seria o caminho mais antigo que ligava o Grande Engenho do Mato até o vilarejo de Itaucaia, que ligava o bairro hoje em dia de Itaucaia, Vale Maricá, né? Então, provavelmente esse foi o caminho que ele passou. Joia, muito obrigado, viu? Nada. Tá bom, obrigado.
Nossa, o seu Euclides e o Marcelo foram muito gente boa comigo. Eles me orientaram aqui, disse que eu já estou perto de chegar no fim da trilha, falou que dá mais ou menos 1 quilômetro. E é isso então, a história é essa. Na verdade, ninguém tem certezas que o Darwin passou exatamente aqui, mas na região com certeza ele passou. Então, e aqui também, não foi só ele que passava aqui, né? Aqui também passava os bandeirantes, passavam os indígenas, né? Ou provavelmente o Araribóia passava por aqui também. Então, é isso. Tudo bom? Tudo.
Como tem espada de São Jorge nesse caminho, caramba! Não sabia que espada de São Jorge dava desse jeito, não. Bom, então chegamos no final da trilha. Eu já tô indo agora sentido praia. Tomara que eu encontre um lugar para resolver isso. Isso que eu falo é o raio, né? Os dois raios. Provavelmente vai ter que trocar tudo, né? Vai ter que trocar o jogo. O pessoal lá do centro de visitantes lá falou pra mim que eu ia, assim que eu terminasse de descer a serra, eu ia encontrar uma casa de uma fazenda, uma ruína de uma fazenda, alguma coisa assim, da fazenda Itaoca. Itaocaia. Mas eu não vi não achei não. Essa fazenda eles plantavam, parece que cana, na época que o Darwin passou por aqui. E ele relata no livro dele que direitinho, né, que ele passou por uma fazenda, várias plantações e tal, mas eu não vi nada não. Peguei uma estrada de terra de novo, mas parece que ali na frente vira asfalto novamente. Eu tô aqui com a minha cacholeta aqui fervilhando. Eu tô pensando, Mutley, faça alguma coisa. Eu tô chegando à seguinte conclusão, eu acho que eu não vou me apavorar não pra mexer nesses raios não. Eu acho que eu vou chegar lá, vou entrar no camping e amanhã eu sigo em frente, porque é o seguinte, o seu Castro, ele me convidou para ficar na casa dele lá em Araruama. Ele falou, a quinta-feira eu vou estar lá e aí você pode ficar lá. A gente faz um churrasco, falou a palavra mágica, a gente faz um churrasco na quinta-feira e você fica lá, eu tenho um caseiro lá. Você fica lá de boa e vai conhecer a região lá. É Araruama, né? Então acho que eu vou fazer isso. Como lá eu vou ter mais tempo, aí lá eu resolvo isso.
que beleza! Voltamos pro asfalto. Ai, não aguentava mais costela de vaca. Eu já cheguei aqui no Camping Mandala. Vou dar um 360 aqui, ó. Tem um ciclo viajante ali. Quer dizer, tem um ciclo viajante. A barraca e a bicicleta dele tá ali, mas ele tá por aí andando. Tem vários campers aqui, motorhome. E essa área aqui dele, ó. Essa é a área dele. Então eu vou montar minha barraca bem ali, ó. Cadê? Bem ali assim, ó, perto daquela árvore, que é o lugar que está com o gramado mais gostosinho, para ficar confortável. Aqui tem uma cozinha e ali banheiro masculino e feminino. Então agora eu vou montar essa barraca e tomar um banho. Ó, esse aqui é o Thiago, é ele que tá naquela outra barraca ali, ele também tá ciclo viajando. E aí, Thiago, qual que é o teu esquema? Fala galera, meu nome é Thiago, eu sou do Espírito Santo, fiz o norte do Brasil, o nordeste do Brasil e agora eu tô descendo e a ideia é conhecer a América do Sul toda de bicicleta, pelo litoral. É isso aí. É isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não se esquece aí, se inscreve, deixa o seu like, comenta, tá? Compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.